Hoje eu estou com a Jennifer. Com a Jennifer a gente vai falar como reduzir os meus custos para minha empresa não falir nesse momento, não quebrar. Hoje a gente vai falar com a Jennifer, uma especialista. Jennifer, você deve ter sofrido muito com aquela época da musiquinha, né? O nome dela é Jennifer. Sofri, sofri, meu Deus, sofri. Mas a gente acostuma, né? A gente acostuma. Acostum- Enfim, não adianta. E eu acho que nesse cenário agora todo mundo quer, lógico, o pessoal quer sair da crise, né? Ninguém aguenta mais falar em crise de É, coronavírus. Então, o pessoal quer notícias boas. Pelo menos ontem eu assisti um webinar do Pedro aham. Superti, muito bom. E Muito aí ele bom. dá diversos insights, né, realmente sobre o sair do contágio de, ok, eu já sei que eu não vou faturar, já sei que eu não vou conseguir prosperar esse ano, qual que é o plano, né? Boa, boa. Então tem bastante conteúdo, até eu quero elaborar também para ajudar outras pessoas se eu já sei que o cenário está ruim, né? Eu já tenho o diagnóstico da doença, né? Eu vou somente tomar um analgésico, eu vou curar a doença, né? É, Então, esse insight, assim, que eu acho talvez agora para nós, somente os pequenos empresários, nós precisamos, tá, eu já sei que o cenário está ruim, agora o que eu vou fazer para extrair o lado bom e conseguir sobreviver nisso? Ponto, né? e eu tenho falado muito, Jennifer, sobre estratégias de guerra, né? Porque o que a gente está vivendo é uma estratégia de guerra. Tem que ter estratégia de guerra, né? São três É, pilares fundamentais, né? Primeiro, redução de custos. Segundo, retenção de clientes. E terceiro, novas vendas, né? Você tem é, que se movimentar para fazer vendas em meio ao caos. Mas o primeiro pilar é redução de custos, né? De que maneira eu posso reduzir? Aqui na minha empresa, a gente está fazendo o máximo possível também para reduzir, o máximo possível para reter. E estratégias de vendas para vender em meio ao caos aí mesmo, tá? E e hoje, até assim, você como especialista, né, em vendas, essa é a grande, para muitos setores, principalmente prestadores de serviço, até como eu, a incógnita de como vender e não ser insensível ao cliente, é, né? Aquela parte de eu estou vendendo, eu preciso continuar vendendo, todos nós, mas não ser o insensível de você não sabe que eu estou num caos, né? Mas mesmo assim nós precisamos vender, precisamos continuar né, precisa, conquistando clientes. precisamos. O grande segredo é que a gente não vende mais como antes, né? Não existe o jeito que se vendia antes mudou completamente. Então, essa sensibilidade que você falou é um dos pilares. Eu acho que a personalização também é um dos pilares. Eu venho falando isso todos os dias às 10 horas da manhã, mas hoje eu quero falar sobre custos. E assim, como eu não sou uma autoridade nisso, eu te convidei para falar sobre isso, tá? Sobre como reduzir os meus custos e salvar a minha empresa, né? Sim. Eu acho que para as pessoas salvarem a empresa, elas têm que pensar em vendas, isso é fundamental, e eu tenho feito esse É, papel, e hoje eu chamei uma especialista. E para ver Jennifer, a olha, outra parte. para ver a outra parte. Jennifer, eu baixei eu gosto muito do pessoal da Deloitte, né? Do material da Deloitte, assim, acho que eles Trabalhei lá são. há muitos anos. Você trabalhou. Boa, você pode falar um Muitos pouquinho anos, sobre. é uma empresa sensacional. Eles são muito bons, né? E eu vi um documento deles chamado assim, ó, Deloitte, Deloitte Brasil, Plano 100 dias Covid-19. Então eles criaram um e-book, né, um plano para 100 dias, o que um empresário precisa fazer durante esses 100 dias, que é a previsão, né, de lockdown, né, de recesso e tal. Sim, E eu achei muito legal, assim, porque eles falam de vender, eles falam que você precisa continuar vendendo, você precisa continuar também retendo clientes, mas eu fui lá buscar um material para bater um papo aqui com você, eu sei que você vai conduzir aí o teu conteúdo, mas eu achei muito legal em relação à questão financeira, tá? E aí eles fizeram recomendações gerais. Olha as recomendações gerais que eles fizeram. Primeiro, priorize a gestão e manutenção do seu capital de giro e a preservação da liquidez. Segundo, reveja seu fluxo de caixa projetado para os próximos 100 dias e tome ações corretivas o mais breve possível. Terceiro, foque o controle de custos e despesas operacionais. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz aqui na minha empresa, custos e despesas operacionais. Eu tenho feito isso na minha vida pessoal. Minha esposa está aqui, então ela é ela que cuida da parte financeira da nossa casa, tal. Reveja seus investimentos programados em OPEX e CAPEX e outros itens aqui, né? Então eles fizeram um e-book muito legal
e eu queria fazer essa introdução para mostrar que eu sou um intelectual, né? Que eu entendo alguma coisa. Não, e ótimo, ótimo, é bem esse espaço mesmo. Nós entramos num cenário, aqui como escritório de contabilidade, nós temos três cenários. Temos o cliente que ele tem a reserva de emergência, ali até para 6 meses, para aguentar 6 meses. E esses Aham. clientes já estão num cenário diferente. Nós estamos observando que esses clientes eles estão comprando outras empresas. Então, é um Que cenário legal. totalmente diferente, vamos dizer, de 80% do mercado. Aí Estão nós comprando temos um em outro baixa, né? patamar, nós temos um outro patamar de cliente que ele não tem a reserva de emergência. Ele tem ali para aguentar um mês. Ah, eu aguento um mês, principalmente os clientes que estão em shopping, né? Eles têm lojas em É, shopping, o shopping está fechado e não tem previsão para abrir. é. Então, eles, ó, eu só tenho dinheiro para aguentar um mês, o que eu faço? E eu tenho outro perfil de cliente que não tem dinheiro que não aguenta 15 dias. Ou seja, ele vendia hoje para pagar o que comprou ontem, né? Basicamente. É. Então, nesses três cenários, nós desenhamos basicamente algumas orientações para os clientes, né? O que está num perfil ok, eu aguento por um bom tempo sem faturamento, mas mesmo assim nós precisamos rever os custos. Eu preciso diminuir os custos agora, considerando que eu não posso liquidar tudo que eu tenho e se daqui 6 meses não volta. E se volta só lá em outubro, só lá em dezembro, né? Como que eu vou ficar, né? Ô Jennifer, Todos almejam crescimento. Posso te interromper aqui? Porque eu sou vendedor, eu quero reforçar qual é o tema da nossa aula de hoje, né? Que é como reduzir os seus custos para a sua empresa não falir, não quebrar. A minha convidada é a Jennifer, da JCJ Advice, né? Jennifer, faz um merchan da tua empresa, fala qual é a sua especialidade. Você acabou de dizer que você trabalhou muitos anos na Deloitte, eu citei a Deloitte aqui, e aí você pode já falar um pouquinho sobre essas suas três estratégias aí, por favor. Legal. Então, assim, eu venho da contabilidade já há 12 anos, né, nesse segmento. Realmente, passei por muitos anos na Deloitte, até grande parte da minha equipe vem de lá, né, inevitavelmente. Mas nós trabalhamos como escritório de contabilidade, nós entendemos que nós temos que servir o nosso cliente no intangível, né? Uhum, Então, ter um bom atendimento, entregar os impostos corretos, entregar a folha com antecedência é a minha obrigação, não é um diferencial uhum, como contabilidade. Eu sou obrigada a fazer isso no cliente, né? Agora, o nosso propósito, o que nós temos como contabilidade, fazer ele ser sustentável, ou seja, ele tem que ser sustentável na empresa dele, na família dele, para que sobre realmente dinheiro no caixa dele, para quê? Para que ele possa sustentar outras famílias. Então, sim. nós sempre acreditamos na corrente. Quando eu consigo, sei lá, folgar R$ 1.000 no fluxo de caixa do meu cliente, via folha ou via tributário. Esses R$ 1.000 é a chance dele estar empregando melhor o dinheiro dele com a família dele num tempo de qualidade, com o funcionário dele, que ele pode prover, ou contratar um funcionário a mais. Então, toda estratégia que nós temos, tanto financeira quanto tributária e trabalhista, nós prezamos para isso. O cliente ele tem que sobrar dinheiro lá, para que ele consiga sobreviver e não sangrar a família dele. Olha que legal. Nós, no decorrer, nós temos o escritório 4 anos. No decorrer desses 4 anos, nós tivemos algumas situações que aí surgiu isso, como fazer, né? E aí vem toda a nossa estratégia, né? Tanto nós, quando entra um cliente, não é entrou o cliente e vamos fazer os processamentos. Não, entra o cliente, nós vamos até o cliente, fazemos uma auditoria interna da empresa dele, financeiro, faturamento, tributário, gestão de pessoas, como que ele compra, como que ele vende. Nós entendemos o cliente. Trazemos todas as informações, montamos um diagnóstico, auditamos mesmo item a item para ver se a tributação dele está certa, se o financeiro dele está certo, se o trabalhista, o sindicato está tudo certo. Geralmente não está, né? Porque acaba que as empresas ou não se importam, ou às vezes é só mais um número dentro da contabilidade e o pessoal acaba não olhando. Então, quando Aham. nós temos esse parecer, basicamente, nós mostramos para o cliente, ó, tua casa está assim, o teu risco é esse, esse, esse. Se você seguir esse plano estratégico que nós estamos apresentando, você vai conseguir reduzir o seu fluxo de caixa em tanto daqui 3 meses e você ainda vai diminuir o teu risco, principalmente trabalhista, que tem bastante, teu risco trabalhista em tanto. Você aceita, né? Porque a empresa também tem que alterar a cultura, enfim, né? Mudar algumas questões operacionais internas. Quando o cliente fala, não, eu quero estruturar a casa, eu quero fazer o certo e quero pagar menos, pagar o que é correto. Aí nós temos o êxito, né? Nós falamos que é o nosso propósito. Dali 3 meses a gente apresentamos, olha como está a tua casa, olha quanto diminuiu o teu imposto. Então no comecinho dá um pouquinho de trabalho, né? Porque daí às vezes a pessoa de faturamento tem que mudar alguma coisa, sistema, enfim. Mas vamos dizer assim, o benefício a longo prazo é muito maior. Ô, Então o nosso Jennifer, escritório como contabilidade nós prezamos isso. boa. Se vocês querem conhecer o trabalho da Jennifer,
sigam a Jennifer aqui, entrem em contato com ela, que ela vai apresentar para vocês como ela faz isso, né? E como ela tem ajudado os clientes a sobreviver, a não falir neste momento, tá? Eu quero deixar bem claro para você que está assistindo, a gente tem um conteúdo exclusivo, né, lá no meu grupo do Telegram. Tem um conteúdo que a gente não compartilha aqui no Instagram, então se você quer saber como vender também nesse momento de pandemia, entra, dá uma olhadinha na minha biografia aqui, na minha bio, e me segue lá no Telegram que tem um conteúdo para você. Jennifer, e aí, como é que a gente pode salvar as empresas nesse momento? Como é que a gente faz para que eles não quebrem, para que eles não vão à falência nesse momento? Vamos falar sobre custos aqui, Sim. especificamente. Assim, eu separei até 5 passos aqui que eu acho que é bem efetivo e que todo empresário tem que olhar e parar, perder. Pessoal, tem muito empresário que fala, eu vou perder tempo com parte administrativa, eu não gosto, eu gosto de vender, eu gosto de fazer o que eu sei fazer bem feito, enfim. Mas agora é a hora de parar realmente e ajustar a casa. Então, um dos primeiros passos vamos prorrogar o pagamento dos impostos. Ou, enfim, tem medidas do governo que ele lançou há 2 semanas atrás, que ele prorrogou o pagamento de FGTS e INSS patronal, que é aquela carga mais pesada do INSS, o Simples Nacional para os pequenos empresários, né? O início do vencimento é só lá em julho, PIS, COFINS, enfim. Diversos impostos estão sendo prorrogados sem incidência de juros nem multa. Temos 2 estratégias. Eu não pago porque eu não tenho caixa, né? Essa é a primeira a opção inevitável, né? De não pagar. Vou pagar o funcionário, vou pagar o imposto, paga o funcionário, né? O imposto foi prorrogado. Porém, a prorrogação de cada imposto desse você deve informar a contabilidade. Por quê? Porque ela tem que fazer uma declaração informando para o cliente, olha, ele não vai pagar porque ele vai aderir esse benefício, então não cobre juros e multa dele. Se isso não for informado, vai vir normal para você, tá? A contabilidade precisa fazer isso. Então, minha curiosidade então, eu posso prorrogar o pagamento dos meus impostos, eu tenho que acionar o meu contador para fazer isso. E isso, olha, eu quero aderir, por exemplo, à prorrogação do FGTS. O teu RH, enfim, ele precisa comunicar ao governo que vai ser prorrogado e você vai pagar a partir de julho, tá? Ah, Isso é trâmite operacional. Se não informar, o governo parte do princípio que você vai pagar normal, tá? boa, Então, isso é bem importante, então tá? uma boa opção nesse momento. Então, primeiro, primeira dica sua não pague o teu sócio governamental nesse momento, né? Que Basicamente. é o governo. Ele tem mais riqueza e ele vai se manter em pé. Então, assim, É. mantenha a sua empresa primeiro. Mas tem juros? Tem algum tipo de juros o fato de não pagar o imposto nesse momento ou não? Sim, os juros e Ah, multa do imposto, ele é mais alto do que o quando você faz um empréstimo bancário. Então, tá. hoje no Brasil. Então, é melhor você pagar o governo e não pagar o banco, porque os juros vai Não, ser menor, mas né? a curiosidade eu vou prorrogar, eu vou acionar, vou aderir, né, de não A pagar esse imposto prorrogação, para a aham. prorrogação. Isso vai incidir em juros ou não? Não, nem juros nem multa. Ah, tá. Então, é como se você Então, estivesse pagando ótimo. dívida agora de abril, só lá, por exemplo, em outubro, sem incidência nenhuma. Né? Estrategicamente, eu não tenho caixa, não vou pagar. Ou não, eu tenho caixa e mesmo assim eu não vou pagar porque é melhor investido esse dinheiro e eu posso pagar sem juros e multa lá em julho, outubro, né? Cada Boa, imposto é um vencimento diferente. Então, isso é bem boa. importante, estar atento quais impostos eu consigo prorrogar, ou seja, quase todos hoje, né? Menos o Uhum. IRCS para empresas do lucro real não foi prorrogado, mas o restante, a grande gama de impostos, né? Simples Nacional, FGTS, PIS, COFINS, ISS aí do Curitiba, todos foram prorrogados. Então, Legal. avise a contabilidade para que ela informe o governo corretamente conforme as diretrizes das leis, e aí você, né, fica isento de pagar multa e juros aí, tá? Então a Isso é o gente, ideal. então a gente pode pegar, eu trabalho com vendas, né? Então o meu foco é ajudar as pessoas a vender mais. Então se eu, por exemplo, não preciso desse dinheiro para pagar a minha folha, eu posso pegar esse dinheiro e investir em marketing, por exemplo, né? Em estratégias de marketing digital. Então, né, Sim, para vender, ou eu posso investir esse dinheiro numa consultoria para a criação de um novo produto, por exemplo, sim, né? sim, Depende, então assim, então além de reduzir o meu custo, nesse momento eu posso investir isso para vender mais nesse momento. Então para vender mais. que legal, Exatamente. Né, legal. sem pagar nenhuma incidência. E lá na frente, acredito eu, né, que o governo também vai lançar os famosos refis, né, que é os parcelamentos. Então, lá na frente ainda eu posso parcelar, né, com juros e multas daí reduzido ali em 120, 180 vezes, né? Porque Boa, parte do princípio é que o boa. governo não está arrecadando, ele vai precisar arrecadar. E quando ele Aham. arrecada, o que ele faz? Gera um parcelamento, né, para arrecadar em massa.
Então, nós acreditamos nessa mesma tendência, né, tributariamente Boa. falando. Então, vejam como custos e vendas podem ser complementares, né? Então, eu reduzo, né? Eu deixo de pagar meu sócio, que é o governo, nesse momento, né? Comunico o meu contador, posso pegar essa verba e investir em marketing ou investir na contratação de um vendedor para me ajudar a vender nesse momento. Sim, sim. Muito É uma boa a estratégia dica. muito boa, sim. Muito boa a sua Um dica. segundo passo que nós sempre falamos daí seria renegociar os contratos, né? Fornecedor, banco, aluguel. Então, o que eu daria como dica é listar exatamente meus principais fornecedores, é aquele que faz o meu negócio girar, que eu não posso deixar o fornecedor fixo, né? Compre Uhum. matéria-prima, enfim. Primeiro eu faço a renegociação com eles. Olha, a minha demanda vai cair, eu tenho X títulos em aberto com você, eu consigo uma pausa, prorrogar, ou eu consigo parcelar, você pode cortar juros e multa, enfim. Renegociar. Também é um bom momento para renegociar a baixa desses contratos, né? Porque, querendo ou Uhum. não, o mercado ele vai ter uma queda, vai ser aquela guerra de preço, e aí, né, usando o lado bom, eu posso renegociar com o meu fornecedor para manter a fidelidade com ele. Olha, eu não quero, né, trocar, mas hoje meu faturamento está menor e meu custo maior. Nós precisamos entrar no equilíbrio. E Legal. renegociar esses contratos com os fornecedores, tanto aluguel também, né? Aluguel, eu digo que é quase uma fatia também de outro sócio, né, para muitos Uhum. lugares. Uhum. Aluguel, condomínio, enfim. Então, renegociar tudo isso. E eu acredito nem para 3 meses, para os próximos 6 meses, pelo menos, porque até a economia começar a girar, né? A renegociação também dos bancos. Então, tem muitos clientes que possuem já ativos, empréstimos e financiamentos. Então, os bancos, além de eles estarem prorrogando essas situações, você também pode pedir para ele a baixa dos juros, né? Ah, o banco não quer, contrato um advogado, ele vai conseguir isso facilmente, né? Reduzir a tua taxa de juros. E Legal. até ele pode usar a própria Constituição Federal, da calamidade pública, enfim, juridicamente dá para fazer em situações dentro da lei e conseguir aí a diminuição de pagamento de juros, né? Junto a grandes bancos. Então, isso também é uma Legal. estratégia muito boa, dependendo do valor que você tem ali de empréstimo, né? Legal. Enfim, até para financiamento de casa, tudo, Então, né? renegociação de contratos é um excelente momento para fazer isso É também. a primeira coisa, né? Tá. Tanto renegociação de contrato, eu acredito, como renegociação de clientes, né? Nós, como escritório da JCJ, nós, logo que iniciou-se toda essa pandemia ali no final de março, Uhum. nós fizemos um planejamento e como já start, aí eu sei que meus clientes, eles não vão estar na situação sustentável de pagar sua contabilidade. Sim. Então, seria ilusório eu pensar que vou esperar cair, basicamente, os pagamentos, né, do serviço prestado normalmente. Seria, né, ingênuo da minha parte. Então, o que nós tivemos como posicionamento? Primeiro, nós entramos renegociando com todos os fornecedores, né, Uhum. porque o custo iria ficar alto, o faturamento baixo. Ponto. Renegociei todos os fornecedores, renegociei com o banco com o que eu tinha. Primeiro, renegociei banco, renegociei fornecedores. Terceiro, meus clientes vão ou diminuir faturamento ou podem até deixar de existir. Né? Então, o terceiro ponto, eu entrei renegociando os clientes. Falei, olha, eu sei que você também vai estar numa situação difícil, e aí eu projetei para os meus clientes 30% de desconto nos próximos meses aí. Ou seja, Coisa vou diminuir boa. meu faturamento em 30%, mas também é um incentivo de mostrar para o cliente, olha, eu sei que você está no mesmo barco que eu, e nós vamos superar juntos. Então, por isso, eu primeiro estou dando a minha mão, né, acenando aqui, e vou te dar esse desconto para, pelo menos, tentar ajudar no sustento dos dois, basicamente. Legal. Então, acho que é importante a renegociação tanto com o meu cliente, independente se ele é pessoa física ou jurídica, como também com os meus fornecedores atuais, né? É o Então, pilar de penso retenção, né? De retenção. isso. Eu aqui o que eu fiz? Eu utilizei boa parte da minha verba de marketing para segurar o meu cliente, assim, com isenção de alguns meses, tal, né? Então, assim, eu deixei de investir em marketing e tenho utilizado essa verba de marketing para retenção, né? Para segurar o cliente dentro da estrutura. Mas eu Sim, acho sim. que esse fator que você falou de renegociação de contratos, eu acho muito legal, principalmente com os bancos, né? Dificilmente um banco vai quebrar, né? Os caras têm É. muito dinheiro, né? O banco e o Estado são forças gigantescas, né? Então, são instituições que podem e devem ajudar nesse momento, né? Devem ajudar, é. E assim, juridicamente, com um bom advogado, você consegue bastante situações dentro da lei e diminuir a sua dívida, enfim. Eu tenho situações com um cliente, não agora na época da pandemia, mas que ele devia, por exemplo, 1 milhão, renegociou, né, isso com uma estratégia financeira, uma estratégia jurídica e pagou uma dívida de 1 milhão com 100 mil reais.
Então, Uau, isso é muito importante, principalmente as uau, empresas que possuem grandes dívidas, né? uau. Em caso de novos empréstimos e financiamento para a empresa que era Simples Nacional, MEI, independente do seu porte, os bancos eles lançaram e o próprio governo diversas linhas de crédito, né? Então nós temos hoje na Fomento, BRD, BNDES, né? Com juros anuais de 4% ao ano. Então, juros muito baixos. Então, eu tenho duas situações. Ou eu vou captar esse empréstimo, né, que o governo está lançando, de 4% ao ano, que é um juros quase irrisório. E eu pego esse dinheiro e invisto na minha empresa para estruturar ela e voltar mais forte. Ou eu Uhum. vou pegar para manter o sustento dela, manter ela viva, né, nesses próximos 6 meses. Eu Então, essa acho, questão do empréstimo é muito importante pela taxa de juros ser tão baixa, né? vou complementar, então, olhando novamente para o viés de vendas, tá? Então, as suas duas primeiras dicas. A primeira dica foi, pense, pense o seguinte, olhe para o governo é teu sócio nesse momento e diga para esse sócio, eu não vou te passar o teu lucro agora, então segura as pontas aí, depois eu te pago. Sim, Mas você vai ter que pagar ele depois. Então, é a primeira dica dela. A segunda dica que ela acabou de dizer é: liga para os teus fornecedores, seja o banco, seja os prestadores de serviço, e diga o seguinte, cara, vamos renegociar esse contrato, dá para reduzir esse contrato, vamos fazer isso. Mas olha, galera, é o seguinte, vendedores ou empreendedores que estão aqui, de qualquer forma você vai ter que pagar isso. Você vai ter que pagar lá na frente. Então esse é o momento de estruturar a sua máquina de vendas, estruturar teu processo de vendas. Por quê? Porque essa conta vai chegar lá na frente. E se você. inevitável. É inevitável. Então, se você não está faturando, né, se você não se preparar para faturar, você não vai conseguir pagar lá na frente, tá? Então, assim, É, as duas dicas dela são ótimas para esse momento, para não falir a sua empresa, para sobreviver. Mas pense sempre, cara, como é que eu vou pagar isso lá na frente? Tô é. certo, Jennifer? Tô certo? Certo, até porque assim, por exemplo, né, para quem é MEI, o DAS lá do MEI foi para outubro, e para quem é Simples Nacional, parte dele foi lá para julho. Então, em julho, eu vou ter duas guias para pagar de imposto, a do Hum, passado e a do mês. hum. Logicamente que as empresas, principalmente de shopping, que estão com as portas fechadas, não vão ter DAS, porque não teve faturamento, não tem imposto, né? Na parte do Simples Nacional. Então, isso é uma quebra. Mas os demais cenários de alguém que está, dos poucos empresários que estão faturando em menor quantidade, ele vai ter duas guias, né? E aí é bom já ter um planejamento financeiro de eu vou ter duas contas, igual o cartão de crédito, do mês e o do anterior, É isso né? aí. Então, o Jennifer, governo é bonzinho, mas nem tanto. então você falou dos dois pilares, né, Jennifer? Qual seria o terceiro pilar? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um terceiro pilar de custos para a diminuição, né, nessa época, é revisar os contratos dos funcionários. Então, nós temos contrato com fornecedor, cliente, e nós temos os contratos trabalhistas, né? Então, nesse... Aí, ó, a Mari, ela trabalha num shopping, desculpa ali, e já voltou em São José, Que graças a bom. Deus. Então, Ela é vamos começar a empresária? faturar, né, Ela é, Maristela? ela é empresária ou é vendedora? É Ela empresária. administra um shopping. Ah, É que legal. administradora, é muito Boa. boa, muito boa. Boa, Mari. E em São José, né, liberou parte dos comércios aqui em São José dos Pinhais, né, com máscaras e tudo, mas a esperança começa a fomentar. Um terceiro ponto que nós podemos colocar é revisar os contratos dos funcionários. Por exemplo, eu tenho 10 funcionários. Eu sei que, Uhum. né, como um comércio vai diminuir, inevitável. Então, eu vou precisar de quantos funcionários? 5 funcionários hoje para Aham. atender, né, digamos. Mas, Jennifer, eu investi quase um ano naquele funcionário. Eu treinei ele internamente, né? Eu fiquei treinando ele com outros funcionários. Eu paguei curso, eu investi para treinar ele para que daqui 6 meses, um ano, ele estivesse exatamente do jeito que eu preciso. E agora eu vou demitir? Ou seja, todo o investimento que eu fiz, eu paguei para ensinar e agora eu vou demitir. Então, tem muitos empresários nessa situação que não querem demitir, ou até por questões tanto trabalhistas de que a carga é muito alta numa rescisão, mas também por questões que ele investiu naquele funcionário. E questões Então, emocionais também, né? Questões é, emocionais, né? Tem uma questão, relacionais. né? Você sabe, assim, eu costumo dizer, eu sou empresário, você também é, nenhum empreendedor quer mandar seu colaborador embora, muito pelo contrário, né? A gente quer que as pessoas, elas cresçam junto conosco, né? E Sim. tem uma relação emocional. Mas pode continuar, assim. Por exemplo, primeiro ponto, eu não quero demitir, ou eu tenho ainda a esperança que irá voltar logo, né? E eu preciso segurar, mas eu não tenho dinheiro para bancar ali a folha de pagamento por 2, 3, 4 meses.
Então, o governo ele deu algumas alternativas com a medida provisória agora 927. Primeiro, a redução da carga horária. Então, se o meu funcionário ele cumpria 220 horas, né, ou seja, um mês cheio, agora eu vou precisar de 100 horas, né? Preciso que ele venha 2 vezes na semana ou que ele faça uma carga horária reduzida aqui durante o dia, enfim. Então, eu posso reduzir em 25%, 50% ou 70% a carga horária. Então, se eu reduzo 70% da carga horária, quanto que eu vou pagar de salário? 30%, né? Então, eu só tenho como custo 30% do salário. Meu funcionário vai ser lesado? Não, porque os 70% o governo vai pagar, né? A diferença o governo paga. Ele paga o que o funcionário teria direito de receber do valor do seguro-desemprego. Então, fica bom para os dois lados, né? O governo vai arcar com um pedaço e eu vou arcar com outro. Eu continuo com o funcionário trabalhando em horário reduzido. Essa é a primeira opção, né? Do cliente que continua, por exemplo, o shopping continua operando, mas não com a demanda total que tinha antes. Segunda opção, né, para diminuir o teu custo, a suspensão do contrato de trabalho. Então, principalmente para aqueles que estão com a porta totalmente fechada do seu comércio e eu não tenho o que fazer, ou eu tenho 10 funcionários, eu vou deixar 8 suspenso e vou deixar só 2 trabalhando para rodar o meu negócio. Então, eu posso suspender 100% do contrato, ou seja, eu vou pausar esse contrato de trabalho, né? Eu não estou demitindo, eu vou pausar e o governo vai pagar para ele ficar em casa. Basicamente, em palavras simples, é isso, né? Tem diversas regras ali na lei, mas a sua contabilidade vai saber orientar. Mas para nós, empresário, o que interessa? Eu não vou pagar salário. Uma curiosidade, essa dica da não demissão, né, da não suspensão definitiva do contrato de um colaborador, e aí usar, né, o governo para te apoiar nesse momento. Você acha que isso se aplicaria a uma empresa que não tem fluxo de caixa, por exemplo, porque ela vai ter que pagar uma parte ainda do colaborador, né? Você acha que isso se aplicaria ou não? Digamos, eu não tenho nada de fluxo de caixa, né? Então, eu não Tá. vou aplicar redução. Aí eu aplico a suspensão do contrato, porque aí eu não pago nada mesmo, né? O funcionário vai receber o benefício emergencial do governo. Né? Então, o empregador ele continua como funcionário daquele CNPJ, mas ele não vai pagar nada para o funcionário ficar em casa. Basicamente isso. Porém, o funcionário não pode trabalhar para ele de nenhum jeito enquanto está com o contrato suspenso, né? Tá, mas a sua dica é, cara, se você não tem fluxo de caixa nenhum, então E não quer demitir, coloca o contrato em suspensão. Ah, dá para colocar em suspensão. Isso mesmo. Ele ainda tem vínculo com você, ele ainda tem um vínculo com você, mas você não paga nada para ele, isso? Isso mesmo, por até 60 dias, tá? 60 dias. Então, um período que a lei, né, prevê que os próximos 60 dias que vão ser os piores, então eu vou te ajudar. Você não precisa demitir, né? Mas também eu vou pagar a parte lá para o teu funcionário ficar em casa e você não ter demissão, para gerar economia, né? Cara, Uma regra excelente importante, alternativa, hein? Excelente alternativa. E eu posso, como assim, por mais que teve diversas discussões no cenário, enfim, juridicamente falando, mas semana passada foi novamente reafirmado que o acordo individual ele está válido, né? Que teve uma briga quanto à questão do sindicato. Mas semana passada já houve um posicionamento, não, continua valendo o que a medida provisória trouxe. Então, eu tenho 10 funcionários, eu vou acordar 5, eu vou pôr em suspensão para não ter custo com ele nenhum. 2 eu coloco em redução e os outros 3 vão continuar trabalhando normal. Tá? Você pode fazer o seu planejamento como quiser. Nós, da JCJ, nós disponibilizamos para todos os clientes uma planilha de simulação, onde ele coloca o nome do funcionário, coloca o salário e qual modalidade ele quer, ele já vai dizer quanto você vai ter de custo ou não, ou se não vai ter. Coloquem aqui no comentário se vocês querem a planilha, tá? Nós podemos disponibilizar. Então, assim, essa planilha foi exatamente o intuito. O meu cliente não entende jurídico, não entende de lei, e ele pode entrar em pânico, no desespero. Então, ele coloca o nome do funcionário e qual o salário dele. Ah, eu quero só reduzir, eu quero colocar suspensão. Vai aparecer, você vai ter esse custo. E o teu funcionário vai receber tanto do governo. Então, é uma planilha, assim, bem didática e simples, né? Então, caso alguém aí também tenha interesse, nós podemos disponibilizar. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que não precisa se desesperar? Existem ações que dá para você tomar, né? Então, desde a parte, nosso primeiro pilar aí, renegociação com o governo, seus impostos com o governo. Respira, se acalme, procure o seu contador, ele vai te ajudar. Renegocie, né, os impostos com o governo. Segunda estratégia, né? Cara, vai lá, renegocie os seus contratos com os fornecedores. Os seus fornecedores querem que você fique, né? Querem que você ainda seja cliente deles. Então, renegocie com os seus fornecedores. E o terceiro pilar, olha só, que legal que a Jennifer acabou de falar.
Você pode não demitir o seu colaborador. Você pode não demitir o seu colaborador. Utilize esse processo de suspensão de contrato temporário ao invés de demitir aquele colaborador que você investiu, né, Para para formar ele. crescer, para formar ele, porque você deseja que ele cresça com você. Qual seria a quarta estratégia, Jennifer, para as empresas não Então, dentro quebrarem até nesse dessa parte momento? dos funcionários, então eu tenho três opções dentro do que a lei permite. Eu posso reduzir a carga horária dele, pagar só parte do salário. Não tenho caixa nenhum, eu posso suspender o contrato dele por até 60 dias, e o governo paga, né, esse valor para o funcionário e eu não tenho nenhum custo. E a terceira opção é dar férias ao funcionário. Esse dar férias ao funcionário eu dou férias, mas eu não tenho dinheiro para pagar, né, a férias inteira, porque tem aquele 1/3 adicional, que é um valor um pouco maior. Então o governo colocou o seguinte: você pode dar férias para ele de 30 dias, mesmo que ele não tenha direito. A lei preveu isso, eu não tenho um ano de casa, né, empregado, eu não tenho direito a férias. Não, você pode dar, mesmo que não tenha direito ao período aquisitivo. Então, você dar férias para o funcionário, aquele 1/3, que é aquele valor adicional a mais, você vai pagar só em dezembro, junto com o 13º. Pô, que Então, isso legal. também é uma boa para duas estratégias. Primeiro, eu vou dar férias, né, porque eu acredito que 15, 30 dias volta ao normal, e aí, já que não vou ter esse custo do terço adicional, também eu posso diminuir minha rescisão, né? Eu posso dar férias agora de alguém que eu preciso, talvez, se o cenário piorar, dar uma rescisão lá na frente, lá em julho. Então, eu dou férias agora, diminuo o meu valor que eu tinha que pagar na rescisão. Se nada melhorar, minha rescisão vai ser mais barata. Então, E, são e duas para estratégias diferentes. vendedores que têm as empresas têm principalmente empresas menores, né, tem a característica de contratar um vendedor como PJ. E aí, como é que você faz com o seu vendedor PJ? Então, do PJ, nós temos duas situações. Se ele for MEI, ele já vai pegar o auxílio emergencial do governo agora, né? Que o governo lançou o auxílio emergencial, daqueles R$ 600, e o MEI também tem direito. Então, ele ainda assim está subsidiado. Eu não sou empregador dele, porque ele é uma pessoa jurídica, né? Aham. O que pode ocorrer de risco? Se ele, a única fonte de renda dele era eu, o meu CNPJ, ele pode pleitear uma ação trabalhista lá na frente, porque ele é o único gerador de renda. E aí tem, enfim, diversas questões jurídicas que ele poderia pleitear isso. Mas a Aham. questão agora, de fato, eu não sou obrigada a subsidiar nada porque ele é um CNPJ, né? Minha prática de agora. E eu indicaria ele, né, receber o auxílio emergencial do governo. Ponto. Boa. Né? Boa. Então, Basicamente isso. seria, romperia esse contrato no momento e orienta ele a receber o auxílio do governo. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Boa. E Isso mesmo. a gente está no quarta dica para Isso, salvar a agora, empresa? quarta dica, eu acredito que é uma das mais importantes, né? É os olhos atentos ao fluxo de caixa. Então, assim, Boa. isso é muito importante agora. Eu acho que nunca foi tão importante em qualquer nível de empresa. Então, assim, nós temos dois tipos de empresários. Se você já possui o teu fluxo de caixa controlado, diário, tudo que você compra, vende, tudo que entrou ou não, você já está à frente de 58% dos brasileiros. Então, 58% dos brasileiros não têm controle nenhum, nem de caixa, nem de orçamento, previsão nenhuma financeira, né? Vai Porque vivendo, deixa a vida me levar. É porque eles acham basicamente. chato, né? Eles acham muito chato cuidar, né? É chato lidar com números, enfim, né? Mas então, se você já tem, agora é a hora de realizar o quê? As projeções financeiras. Se eu tenho um controle, eu tenho um especialista ou alguém do financeiro na minha empresa, eu vou realizar cenários, projeções financeiras, considerando redução do faturamento nos próximos meses versus já os meus custos reduzidos. Aqui você já renegociou o contrato, já renegociou o funcionário e reteve cliente. Agora eu vou desenhar minha projeção financeira, né? Isso para quem já tem aquele fluxo de caixa controlado, aquele orçamento, né? Então Uhum. aplica, né, basicamente os passos anteriores e agora eu vou entrar no fluxo de caixa e vou planejar, ok? Ok. Agora, se você é aquele empresário que não tem controle de caixa, não tem o teu financeiro estruturado, né, que é quase 60% lá dos brasileiros. Então, primeira coisa, o que nós precisamos fazer se eu não tenho controle, nem não tenho noção de quanto hoje eu tenho de lucro diariamente, ou semanalmente, mensalmente na minha empresa? Primeiro, eu vou começar estruturando o que? A minha casa, né? Quanto eu dependo para viver dentro de casa? Quanto que é o valor do meu prolabore? Não sei, eu só sei que eu pago as contas de casa, porque eu sobrevivo, minha conta de água, a luz está paga. Uhum. Tá? Então, primeiro vamos arrumar a nossa casa, né? Eu e minha família. Quais perguntas X para a gente sempre ter em mente para estruturar o meu financeiro primeiro, né? Para não ter a casa, como é que é?
casa, ferreiro, espeto de pau, alguma coisa assim, não é? Isso, Então, aham. para não ter aquela velha. Enfim, primeiro, a fonte de renda na sua casa é exclusivamente gerada por o teu CNPJ? É a sua única fonte de renda? É o primeiro diagnóstico. Se for sim, nós já precisamos ter uma segunda opção, né? O esposo, a esposa, né? Primeira coisa. Quanto você gasta mensalmente para sobreviver? Não sei. Então vamos sentar e colocar quanto que vem de luz, quanto vem de água, quanto eu gasto no mercado. Coloca num papel de pão mesmo, num caderninho. Ok, já tenho basicamente qual a minha fonte de renda, se for o meu CNPJ, e quanto eu gasto. Ah, eu gasto 10 mil. Então, tá. Então nós preciso de 10 mil para sobreviver, né? Então defina esse valor X para retirada de lucro ou retirada de prolabore do seu CNPJ e siga, né? Cumpra a meta. Né? Nós falamos que hoje os empresários eles roubam da sua própria empresa, eles sangram a empresa. Então a Aham. empresa às vezes fatura 30 mil, ele gasta 20 mil para sobreviver em casa. Então ele está É, sangrando a empresa, né? A empresa é. não vai durar 10 anos. Então, assim, primeiro é definir a sua retirada de prolabore, definir quanto eu gasto em casa e vou seguir essa meta. Não posso gastar nem mais nem menos. Então, o ideal é, se eu conseguir pelo menos manter a minha casa, já é o primeiro passo, já tenho meu financeiro estruturado. Agora vamos organizar a empresa. Então, já tenho quanto que eu vou tirar, não vou mais sangrar a empresa. E em uma planilha ou num sistema dentro da empresa, eu vou colocar tudo que eu paguei, por exemplo, no mês anterior. Né? Se não tiver nenhum controle, pega o mês anterior, que é o mais simples, né? Tudo que eu paguei o mês anterior, tudo que eu recebi, eu tenho entradas e saídas, né? Tudo que eu tenho mensalmente, por exemplo, a contabilidade, eu tenho mensalmente ela, né? Ou a compra do fornecedor de matéria-prima. Então, este é o primeiro, agora o segundo passo, separar o que é custo fixo e o que é custo variável. Eu preciso identificar o que é custo na minha empresa, primeira coisa. Então, eu vou identificar todos os fornecedores, por exemplo, de matéria-prima, tudo que eu compro, que se eu não comprar, eu não consigo vender e continuar o meu negócio. Simples assim. Terceiro ponto, agora com essas informações de quanto você recebeu no teu caixa, quanto você pagou e o que é fixo, o que é custo para você, eu vou separar o que é despesa, né? Então, o Aham. que é despesa? Então, tudo que sobrou, basicamente, que não é o essencial, é a minha despesa. É uma despesa fixa ou uma despesa variável? Se Aham. for custo e despesa variável, eu posso cortar. Então, dentro disso variável, que aí eu compro esse mês que vem eu não compro, às vezes eu compro álcool em gel, tem mês que não. Então, isso é uma despesa variável. Então, eu posso cortar? Sim. Então, vamos começar a cortar as despesas e custos variáveis, Sabe uma coisa que a gente tá? fez aqui? Por exemplo, como o meu time todo está em home office, e aí naturalmente eles não precisam se deslocar, né? Fazer deslocamento, então, por exemplo, o vale transporte não é pago nesse momento. Sim. Como o meu escritório está fechado, ao invés de utilizar o trabalho da diarista todos os dias, né, ou 3 vezes na semana, a gente usa uma vez no mês nesse momento, né? Então a gente faz uma série de ações básicas aqui. Eu não vou falar de valores, mas a gente conseguiu reduzir um bom valor de custo fixo aqui para sobreviver e passar muito bem Sobreviver. esse momento de pandemia aí. Mas que E diminuir legal. exatamente isso. Ah, se eu tenho uma pessoa que limpa o escritório 3 vezes na semana, então eu vou diminuir para uma, né? É, E às vezes é diminuir aqui, 100 aqui, 30 ali, 20 ali, 50 lá. Os valores picados, quando você soma ele, dá um percentual bem grande. Às que vezes as pessoas legal. falam, ah, eu não vou cortar o cafezinho porque é muito barato. Eu gasto 100 reais por mês. Mas sabe, de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo, né? Então, esses pequenos também tem que cortar. Vamos reforçar quais são as ações que as pessoas precisam fazer para não falir nesse momento? Qual é a primeira ação? Vai lá, Jennifer. Tá. Então, a primeira ação é prorrogar os pagamentos dos impostos. Quase todos foram prorrogados, tanto de folha de pagamento quanto federais. Primeira coisa, Sim. prorroga. Aham. Segundo, renegociar os contratos com o fornecedor, banco e aluguel, né? Ter- E terceiro, renegociar o teu contrato com os funcionários, né? Ou redução de carga horária, ou suspensão total do contrato, ou dar férias para ele. Então, renegociar o contrato porque o funcionário tem que acordar. Se ele falar não, é não. Né? Então, é comum acordo. Isso é bem importante. Por isso é renegociar. Quarto. Quarto ponto, olhar o fluxo de caixa. Esse olhar o fluxo de caixa, primeiro olha a minha casa, se está estruturada, eu como empresário, se eu tenho controle do que eu gasto e controle de quanto eu tiro da empresa. Segundo olhar vou agora estruturar a empresa. Ah, eu não tenho conhecimento, eu não consigo separar. Contrata um financeiro, um estagiário, contrata um especialista. Ah, eu não tenho dinheiro para nada. A tua contabilidade pode ajudar. Porque geralmente as contabilidades ela tem esse conhecimento ali financeiro, E o tá? último passo que eu preciso fazer
para sobreviver nessa crise, para não falir a minha empresa? Tá, então esse sim, eu deixei por último que eu acho bem bacana mesmo. O quinto passo, né? Então eu já renegociei fornecedor, renegociei impostos, renegociei funcionário e já identifiquei o meu financeiro, já tenho uma estratégia financeira. Já tenho 4 pontos muito importantes para sobreviver aí até final do ano, vamos dizer. Quinto passo agora, que é o mais importante. Nesse período, eu preciso identificar quais problemas as pessoas estão tendo e o que eu posso solucionar. Porque o que nós compramos como comprador? Solução para qualquer coisa. Eu preciso vender. Por quê? Porque é um problema para mim, eu não estou conseguindo vender. Então, eu preciso comprar soluções. Tá, ok. Então, mas o meu mercado não tem. Eu faço massagem, por exemplo, né? Ou o que está mais afetado, né? Eventos, né? Eventos, multidões, aglomeração de pessoas. Sim. Então, assim, o que eu sempre penso? O mundo vai mudar e o meu cliente também, né? Então, isso é muito importante. Então, o que eu coloquei, por exemplo, como exemplo de eventos, que é um setor que está muito afetado, o pessoal está bem desesperado. Muito afetado. Muito afetado, né? Então, assim, eu não consigo mais fazer eventos, né? Por quê? Porque está tudo fechado e eu sou proibida pela lei fazer. O que eu posso fazer? Então, eu fazia festas de aniversário. Enfim, bem simples. Pegar algo simples, porque eu não sou expert nisso. Então, se eu fechei uma festa de aniversário em abril e eu não vou poder fazer, porque né, não pode, o que eu posso fazer? O meu cliente, ele ainda assim tem a expectativa, né? Do meu filho, vai lá, sei lá, vai fazer 5 anos. Meu filho tá toda aquela expectativa de cortar o bolinho, de ver os seus amiguinhos, enfim. O que eu posso fazer para solucionar esse problema se eu não posso aglomerar pessoas? Então, eu, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa de eventos, eu vou negociar com o meu cliente e falar assim, olha, eu vou diminuir o seu preço, mas sabe aquele kit festa que você encomendou? Nós vamos montar itens separados um por um, vamos ir em todos os teus convidados, vamos entregar esse kit, vamos montar uma sala via videoconferência, vamos fazer uma decoração na sua casa, ali na sala, e vamos fazer uma festa online. Todos vão cortar o bolo junto, vão abrir os presentes juntos, vão comer os docinhos juntos, e vamos ter uma festa e seu filho vai se sentir amado e agradado. Simples. Então, assim, qual a solução dentro do meu segmento eu consigo expor hoje? Eu acho que esse é um ponto mais importante. Eu preciso reinventar, refazer o meu mercado. Boa. Então, o quinto passo para sobreviver, não olhando para custo, seja criativo. Pense em novas estratégias para vender. Para vender. Vamos reforçar todos os passos? Qual foi o primeiro passo? Então, o primeiro passo, né? Acabei de sentar e vou verificar o que vou fazer na minha vida, né? Como empresário. Primeiro passo é renegociar com o governo os teus impostos. Então, prorrogar o pagamento, né? Agora mais por meio, final do ano, que é permitido sem incidência de juros e multa. Então, chegar para o governo, sócio, não vou depositar seu dinheiro agora, segura as pontas aí. E o que é legal é dizer para o governo que esse sócio, ele além de ser um sócio legal, nesse momento ele diz o seguinte, não vou cobrar juros de você. Então, assim, pode não me pagar agora, me paga daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Legal. Sim. Isso é muito bom. Então, exatamente esse primeiro ponto. Segundo ponto, prorrogar ou pausar, enfim, ou até suspender contratos com fornecedores. Como eu vou separar os fornecedores? Os essenciais, os variáveis e o que realmente é uma despesa que talvez agora eu possa suspender e esperar o mercado melhorar. Então, separar seus fornecedores, renegociar fornecedor de matéria-prima, enfim, dos seus prestadores de serviços e, principalmente, renegociar seu aluguel em empréstimos bancários. Empréstimos bancários ou eu vou reduzir a taxa ou eu vou contrair um novo empréstimo com a taxa que está quase nada do que o governo está lançando como fomento, BNDES, enfim. Né, o segundo passo, então, renegociação de fornecedores. Terceiro passo, renegociação dos teus funcionários. Então, é negociar mesmo com eles. Né? Então, olha, eu vou reduzir a carga horária, ou eu vou dar férias para você, ou vou suspender o teu contrato de trabalho por 60 dias, por exemplo. Boa. Então, acho que esse seria o terceiro passo. Então, não mande seu vendedor embora. Não mande seu vendedor embora. Se ele é um super estrela, segura as pontas com ele agora e depois você retoma com ele. Exatamente. Próximo passo? E o quarto passo é o controle do seu fluxo de caixa, né? Então, se eu não tenho controle, eu preciso projetar isso, preciso começar a olhar para isso. Via planilha, via sistema, ou contratar uma consultoria externa, se precisar. E organizar também a minha vida financeira, né? Então, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, nós como contadores somos ensinados via
via faculdade que nós precisamos nos preocupar com o CNPJ, porque não se mistura patrimônio pessoa física quanto jurídica. Sim. Eu acredito isso até diferente. Eu acredito que se mistura assim. Por quê? Porque se essa é a minha única fonte de renda, primeiro eu preciso estruturar a minha casa, para depois estruturar a minha empresa. Porque senão não vai funcionar, né? E também assim, eu não posso, por exemplo, colher os frutos do CNPJ. Eu acho que isso tem que se acontecer. Então, lógico, eu não posso misturar os patrimônios, mas eu tenho que ter uma meta. Eu quero ter uma empresa para daqui 10 anos que eu quero, o que eu almejo. Eu almejo como empresa, almejo ser uma empresa poeta, né? Vocês conhecem a teoria da empresa poeta, né? Não conheço. Nós temos Como 3 tipos de empresa dentro do Brasil. A empresa Uhum. soldado, né? Que não somos nós, graças a Deus. A empresa soldado é aquela empresa centralizadora. Então, eu falo, eu mando, e basicamente a empresa vai fazer como eu mando, porque sempre foi assim, sempre deu certo, e a minha verdade é absoluta, porque sempre deu certo. É a Uhum. empresa soldada, que ela tá linha de guerra mesmo, faz o que eu mando, senão está na rua. A segunda tipo de empresa, que eu acredito que é o que nós estamos como JCJ, é a empresa barco, é aquela empresa que ela busca a estruturação e eficiência em escala, né? Então eu busco me estruturar e tem que ser bom para mim e para o meu cliente, para mim e para você, né? A empresa soldada é o que é bom para mim, porque eu sou verdade absoluta, sempre deu certo assim. Uhum. E a segunda tem que ser bom para mim e para o meu cliente, né? Tem que ser bom para os dois, não pode ser bom só para o meu cliente, tem que ser bom para mim também. Uhum. Essa é a empresa soldado. A empresa poeta eu vendo o intangível, o quê? A minha obrigação é entregar uma contabilidade com eficiência e qualidade. O que eu quero pesar a mais para o meu cliente? Eu quero agora dar as mãos para eles, eu quero fazer uma planilha para que ele consiga ter projeções financeiras, mesmo que não tenha nada a ver com financeiro, eu sou contabilidade. Uhum. Então, o se importar com o outro. Por quê? Tem que ser bom para mim, para você e para o mundo inteiro. Para o meu funcionário, para o meu fornecedor, para quem for. Tem que fazer impacto ao mundo. Então, assim, vem uma grande gama somente as multinacionais, como o Volvo, enfim, que eles já estão nessa nova cultura de empresa poeta, que não existe hierarquia, todos fazemos parte do mesmo propósito. Não existe, lógico, existe a questão da organização, né? De quem vai dar os direcionamentos. Mas, basicamente, não existe hierarquia, porque todos nós fazemos parte do mesmo propósito para dar certo para todo mundo. Para mim, para você e para o mundo. Então, o meu objetivo é chegar nessa empresa poeta. Né? Basicamente isso, né? E o último passo? E o último passo, basicamente, que vem junto com a empresa poeta eu preciso me reinventar e criar um novo nicho. Eu só sei fazer contabilidade, mas eu acredito que se nós estudarmos ou buscarmos, assistir lives, buscar informação, tem muita informação hoje. Ontem eu assisti a live até meia-noite, hoje, 8 horas da manhã, eu estava assistindo outra live. Então, assim, é buscar conteúdo. E eu preciso me reinventar, eu sou horrível em inovação. Até o meu esposo, eu pergunto, amor, o que eu poderia fazer? Falei ontem para ele, se você ficasse desempregado, o que você iria fazer para sobreviver hoje? E você não iria conseguir emprego. O que você iria fazer para sobreviver? Eu ia ver o meu currículo. Eu falei, não, você não vai conseguir emprego. O que você vai fazer? Então, assim, colocar, sabe, e se o meu negócio falir, o que eu faria para sobreviver? Talvez tá aí a pergunta. Aí, não necessariamente que eu preciso fechar a empresa, mas talvez eu tenha um nicho novo. Né? Dentro do que a gente tem know-how, cada um, né, no seu segmento, eu consigo me reinventar, porque sobreviver, eu vou precisar sobreviver. Então, agora acho que a hora é essa. Vou me reinventar, mesmo que eu esteja num cenário favorável, eu tenha dinheiro de reserva de emergência. Mas eu vou me posicionar como eu preciso sobreviver. E aí vai surgir novos negócios, novas oportunidades. Ô, Jennifer, e sobre a planilha que você citou, que a gente vai fornecer para a audiência aqui, qual é o endereço de e-mail para eles terem acesso a essa planilha? Tá, então assim, eu vou disponibilizar essa planilha tanto no site da JCJ, no Instagram também. E principalmente eu vou mandar para você, Rafa, tá? Então as pessoas também que tiverem acesso e tenham também você já ali no Instagram, você pode encaminhar tranquilamente, tá? Essa planilha ela é bem simples e a pessoa colocou basicamente o salário, o nome do funcionário, ele vai dizer qual projeção ela tem que fazer, se ela reduz, se ela suspende, se ela dá férias, e aí ele vai ter ali o valor do caixa dela, quanto que sairia, né, basicamente. Pô, eu vou fazer o seguinte, as pessoas vão ter acesso a essa planilha se elas entrarem no meu grupo exclusivo do Telegram, que tá aqui na minha bio. Então, galera, façam parte do meu grupo do Telegram. Jennifer, muito obrigado. Foi, assim, incrível, incrível. Muito obrigado mesmo. Se você estava desesperado, né, em relação à sua empresa,
aqui tem um conteúdo incrível para você que assistiu. Jennifer, muito obrigado, tá bom? Qual que é o seu endereço de Instagram? Teu Insta é? O meu pode me adicionar, se tiverem dúvidas também, fico à disposição, né? Mas qual que é? Jordão, underline, JCJ. J Jordão. Jordão, underline, JCJ. E o site da sua empresa? O site da minha empresa é www.jcjadvice.com. O porquê do Advice, tá? Muita gente fala, mas esse nome é ruim. Não é um nome ruim, Advice é o quê? É aconselhamento, eu estou perto do meu cliente, eu estou perto, é o aconselhar, né? Em inglês seria assessoria, aconselhamento. E é o que nós buscamos, é não só assessorar, mas aconselhar mais ali tanto cliente, fornecedor, funcionário, seja o que for. Esses 5 passos, nós temos um e-book do escritório e nós podemos disponibilizar também para vocês, tá? Tudo que foi falado aqui é bem formatadinho, bem bonitinho ali, que já está tudo estruturado, tá bom? Então, se você quer ter acesso ao e-book, se inscreve aqui no meu grupo do Telegram, que eu vou postar o e-book da Jennifer e da JCJ lá também. Jennifer, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Tamo junto, né? Obrigado. Esse conteúdo vai estar no meu canal do YouTube também. Depois eu te mando o link, tá bom? Legal. Obrigada, abraço. Junto, galera. Tchau.